Como economizar até 86,8% de combustível abastecendo só com gasolina aditivada e 1 litro de água destilada? Oi, eu sou o João Paulo e eu sei que isso é meio louco, controverso e até bom demais para ser verdade. E eu também ficaria assim, como você deve estar agora. Mas se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos e ter uma reportagem para aqueles que são discretos, uma reportagem afirmando o que eu estou te falando aqui, eu também não acreditaria. Essa descoberta aconteceu por volta de março de 2015, pelo menos foi quando a notícia começou a ser vinculada. E a notícia foi vinculada por um canal de televisão chamado TV Tribuna, é afiliada do SBT do Espírito Santo, Terras Capixabas, onde o Roberto, um analista de sistemas, descobriu como fazer o seu carro popular, um Chevy, poder rodar com hidrogênio que tem na água, ao invés dos tradicionais combustíveis, álcool, gasolina e GNV. Se por acaso você não sabe, não se lembra dessa história, eu vou resumi-la para você. Logo após ele aparecer no jornal e tornar o sistema conhecido do mundo inteiro, para você ter uma ideia, ele recebeu mais de 1,5 milhão de e-mails de fabricantes, pesquisadores, cientistas do mundo inteiro querendo saber como era aquilo, como ele tinha descoberto aquilo. Houve até propostas internacionais de 2 montadoras lá de fora para ele poder ensinar isso para as pessoas, ensinar esse conhecimento para a montadora. E aconteceu que após essa exposição, o analista de sistema sumiu, desapareceu da face da Terra. E até hoje ninguém mais tem notícias dele. E existem várias histórias que ele foi para fora do país, que ele está rico, tomara que seja essas 2 primeiras, né? Ou a terceira que passou dessa para melhor. Ninguém sabe a verdade. Só que o mais interessante dessa história é que uma das vontades do Roberto era fazer com que esse conhecimento chegasse ao máximo de pessoas possíveis. Porque antes de ser inventor, ele era um visionário. E ele queria dar a possibilidade das pessoas terem a opção de escolher se continuariam com o combustível tradicional, que é destrói, ou essa nova opção, pensando nas gerações futuras, na saúde, no bem-estar do planeta. Porque essa forma de usar o hidrogênio como combustível, ele é totalmente não poluente e muito mais forte que os combustíveis comuns. Fora que gera uma economia financeira considerável para quem trabalha com carro. E aqui eu faço uma pergunta para você, como se fosse a pergunta do próprio senhor Roberto. Se você tivesse essa opção hoje de continuar com o tradicional, gasolina, álcool, GNV, e infelizmente pelo preço que está sofrendo nas bombas, e continuar poluindo o planeta, ou se você tivesse a opção de um combustível limpo, mais barato, mais econômico e muito mais forte, qual opção você escolheria? Responda nos comentários do vídeo. Obrigado, vou ler todos. Lógico, sem falar na questão de saúde ambiental, né? Que nem se compara. Bom, e continuando. E para nossa sorte e orgulho, agora você sabe que essa descoberta foi feita por um brasileiro, idealista, visionário e um criador que pensava nos outros. E a sua bênção também foi sua penitência. Por que foi sua penitência? Essa descoberta pode alterar profundamente o nosso modo de vida atual, o modo que utilizamos os derivados do petróleo. E essa descoberta fez inimigos poderosos. Imagine as petroleiras, as refinarias de combustíveis fósseis, que ganham trilhões, eu disse trilhões, todos os anos aqui no Brasil. E se você acha que se eles são donos de um sistema desse que gera muito dinheiro para eles, eles ficariam de braços cruzados, vendo uma simples invenção capaz de destruir o monopólio, o poderio deles? Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi tentar desacreditar esse sistema. Pode reparar, quando se acha alguma coisa muito boa para a população, eles bem camufladamente desacreditaram aquela ideia. E com a invenção do seu Roberto não foi diferente. Questionaram a eficácia, questionaram um monte de coisas.
Para provar isso para você, eu vou trazer uma coisa mais recente, à luz dos seus olhos agora, uma coisa mais recente. Quem não lembra do sistema da energia solar no Brasil? É uma energia limpa, gratuita, fornecida pelo Sol, que geraria uma economia absurda para o país. Não só para mim, para você, para o país. E qual seria o melhor? Não dependeríamos só de usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas e usinas atômicas. Porque uma hidrelétrica, para ela funcionar, ela tem que represar bastante água. Só que você concorda comigo? O ambiente natural era um rio só. Eles represaram um rio para fazer aquela grande quantidade para poder gerar energia, gerar força para mover as hélices e fazer converter aquilo em água. Quando você alaga uma região que não era alagada, o que você faz? Você desmata, você desapropria, você mexe com a fauna e a flora daquela região. E não é direito do homem fazer isso. Em busca da tecnologia, se ele tem meios mais eficazes de fazer isso. Aí vamos para usinas termoelétricas. O que fazem as usinas termoelétricas? Elas obtêm energia e dados estatísticos de 25 a um máximo 40% da energia gerada pela queima de combustíveis, de fósseis, bagaços, queima de materiais. Eles só aproveitam 40% daquilo que consegue converter em energia. Essas são as usinas termoelétricas. E temos também as usinas nucleares, que recentemente tivemos a situação, infelizmente, de Fukushima, mas já teve outros casos de Chernobyl, que quando acontece infelizmente alguma coisa, a população que está em volta sofre muito, sem não ter nem o que falar. É claro, houve um avanço. Hoje, por exemplo, tem as usinas eólicas, que são usinas que você já deve ter visto em um filme, aqueles grandes, tipo ventiladores, que eles ficam rodando só com a força do vento, só aquele giro cria eletricidade estática que é convertida em energia elétrica. Não polui, não destrói o ambiente. Você tem que colocar um monte daquele ventilador, mas pelo menos se não afeta um pouco, mas minimamente. Entendeu? E aqui no Brasil, lembra o que aconteceu? Algumas pessoas que têm poder aquisitivo alto, porque o que acontece? Infelizmente a mentalidade, eu não sei se eles ganham dinheiro com a Eletropaulo aqui em São Paulo, a Enel, a antiga Eletropaulo agora é a Enel, e essas estatais, eu não sei se eles ganham dinheiro, mas eles não ajudam a diminuir o uso da energia, por exemplo, elétrica, energia fotovoltaica. Eles aumentam os impostos absurdamente em qualquer tipo de material que seja ligado a isso. E recentemente estavam querendo aprovar uma lei que mesmo que você não usasse energia pelo fornecedor habitual, você pagaria um imposto pela energia que você gerou, que você investiu no material, que você pôs na sua casa, na sua residência, e você está usando a energia do sol, e você ainda pagaria um imposto sobre isso. Ou seja, você acha que eles estão preocupados de verdade com o bem-estar da população? Ou estão preocupados sim, porque isso gera muito dinheiro. Agora uma energia fotovoltaica que você põe na sua casa, que gera uma economia de até 80% de energia elétrica da sua casa, eles não têm interesse, porque isso não gera renda, entendeu? O que eles fazem? Eles aumentam absurdamente os impostos sobre isso, entendeu? Então, o que eu quero te falar com esse vídeo é que infelizmente há forças poderosas que agem não querendo que você tenha uma opção, que você fique sempre de mãos amarradas. E você pode ver o exemplo desse visionário aí, o Sr. Roberto, que ele inventou, tomara a Deus que não tenha acontecido nada, mas aqui no Brasil sabemos como é que é as coisas. Então eu quero voltando àquela pergunta lá, eu acredito que você respondeu sim, você usaria. Então eu quero te convidar para você dar um passo mais à frente e conhecer mais a fundo como isso vai te gerar uma economia, e não só questão de economia, mas sim você está ajudando e muito a preservação do planeta para as próximas gerações. Você está produzindo, com a sua ação você está gerando
menos poluentes na atmosfera, ou seja, uma saúde melhor para seus filhos, para você também, para o resto da sua vida, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, entendeu? Então é bem lógica a escolha, é bem prática. E eu aconselho seriamente, se você tem essa vontade, tem essa possibilidade, vou deixar um link aqui na descrição, você entra, conhece direitinho o sistema, vê o que ele pode fazer por você. E eu aconselho, tome a decisão rápida, porque você acha que esse vídeo aqui ele vai ser simplesmente aceito pelos quem manda no país? Vão fazer de tudo para tirar esse vídeo do ar, e outros vídeos que estão nessa galera que está nessa mesma campanha, nesse mesmo movimento de fazer um país melhor, um mundo melhor e economizando para você. Entre nesse movimento, seja muito bem-vindo. Se você quer saber mais, o link está no primeiro comentário do vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus.